Saudações em Cristo Jesus para você que está conectado conosco no canal Verbo, Bíblia e Teologia. Eu sou Júlio Rocha e nós estamos começando agora um episódio novo aqui no canal, né? Uma playlist nova aí chamada Teolobíblia, ok? A ideia aqui é manter a integração, né, entre a teologia e a Bíblia para, na verdade, elucidar pontos fundamentais da nossa fé e também a crescer em conhecimento e graça da parte de Deus. Atos 16:31, que nós escolhemos para esse episódio primeiro, ele é um texto muitíssimo, mas muitíssimo conhecido e até mesmo pregado, não é verdade? E nós temos com isso que a grande tendência que nós temos aí, né, de citar textos conhecidos, principalmente de cabeça, né, aliados aí a repetições de pessoas que nós gostamos de ver explanar a palavra de Deus, todavia sem a devida compreensão daquilo que o texto está dizendo na verdade, faz com que expressões, né, sejam ditas de mais ou de menos, né? E nesse caso de Atos 16:31, que faz parte de um texto muito clássico, muito conhecido, não é diferente. Esse texto, na verdade, é um exemplo clássico, né? Provavelmente você alguma vez terá ouvido e entendido este texto com base em uma premissa seguinte: um crê, todos são salvos. Eu creio, toda a minha família é salva. Isso é principalmente propagado no meio neopentecostal, na verdade, mas eu já vi com certeza muitos pentecostais também afirmando desta forma. Só que, infelizmente, eu sou obrigado a dizer, né, que isso não está correto segundo as escrituras. Não é isso que o texto está dizendo, mas também não é um mito, tá? Não chega a ser um mito. O mito é outro quadro, é outra playlist, amém? Mas você pode também dar uma olhadinha lá nas playlists que nós temos os mitos, amém? Esse é um daqueles errinhos, né, os errinhos básicos, né, que não implicam tanto, né, na salvação de uma pessoa, né, não implicam em uma heresia, não implica, né, em algo mais sério, né, mas é sim um erro doutrinário considerável. Vamos ver por quê? Primeiro a vinheta, depois nós voltamos. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal para ajudarmos a divulgar a palavra do Senhor e gavelas de conhecimentos bíblicos também àqueles que assim o quiserem. Bem, meus irmãos, às vezes no inflamar, né, da nossa oratória, né, ou quando nós ouvimos alguém empolgadíssimo explanando ou expondo a palavra do Senhor, podemos ter a impressão, né, de que a premissa, como eu já disse, ela é um bloco só. Um crê, todos se salvam, né? Um crê por todos, né? Todos por um por todos, alguma coisa assim. Mas por três pontos, por três vieses, por três ângulos diferentes, por três bases diferentes, como queiram, não nos resta, né, a menor dúvida de que essa impressão, uma vez mais repito, ela é doutrinariamente fajuta, ela é doutrinariamente aí, errônea, tá? Equivocada, vamos colocar assim. O primeiro ângulo que eu colocaria é o ângulo gramatical. Se nós formos olhar a gramática, nós sabemos, né, que o texto está separado em premissas. Não é só uma premissa, ela é separada em duas premissas, né? Veja, o texto diz assim, verso 31. Eu estou aqui na tradução Nova Almeida Atualizada, tá bom? Nova Almeida Atualizada, vamos ver aqui o que diz. Na verdade, né, essas novas revisões, elas estão até identificando melhor aqui as premissas, né? E diz assim o texto: eles responderam, creia no Senhor Jesus e você será salvo. Aí nós temos aí, né, um travessão, né? Você e toda a sua casa. Olha como ele separou a premissa. Você será salvo. Você e toda a sua casa. Vamos voltar para a Almeida Revista e Corrigida ou Atualizada, como queiram, e nós vamos ver mais ou menos a mesma coisa de forma diferente, né? Mais ou menos a mesma coisa de forma diferente. Por que mais ou menos e de forma diferente? Porque ele diz assim, eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, vírgula, tu e a tua casa. De qualquer forma, seja por travessão, né? Ou seja por vírgula,
né? A ideia é separação de premissas, tá? Entre o carcereiro e a sua família, ou tem um travessão, ou tem uma vírgula, separando as premissas, separando aí os objetos desta salvação. Portanto, não é uma premissa só, é mais de uma. Tá? Então, gramaticalmente, nós não podemos concordar com a premissa de que um crê por todos. Okay? Segundo, contextualmente, né? Ou seja, imediatamente antes ou imediatamente depois do verso lido, nós temos a confirmação de que de fato não é um que crê por todos. O texto deixa claro, né, que tanto o carcereiro quanto a sua casa creram em Jesus, pois o texto diz assim, vamos permanecer na Almeida Revista e Corrigida. E lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. Então nós temos que a premissa da conversão é crer. E a premissa do crer é ouvir, né? Porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus, diz Paulo, né? Então todos que estavam na casa ouviram a pregação do evangelho e todos creram. O verso 33 diz bem claro. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões e logo foi batizado. Quem? O carcereiro. Ele e todos os seus. A premissa de ser batizado é crer. A premissa de crer é ouvir a palavra. E a premissa de ouvir a palavra é a pregação, né? Tem que haver a pregação, ok? Então, todos ouviram a pregação, todos creram, todos foram salvos, todos foram batizados. Amém? Então, não é um crer por todos, né? Todos creram, tá? E isso nos leva imediatamente ao terceiro ângulo, né? Ou a terceiro aspecto dos quais nós falamos, que é o aspecto doutrinário, né? Embora a salvação seja para todos, a salvação seja por Cristo oferecida a todos, né? Ela não é oferecida em pacote em hipótese nenhuma, né? Ela é oferecida individualmente. Eu sei que a Igreja de Cristo ela é corporativa, né? Ela é um pacotão, mas é um pacote de indivíduos que formam uma família, que formam uma lavoura, que formam um edifício, né? Como diz Paulo em Efésios capítulo 2. Portanto, a salvação ela é individual e intransferível. O próprio verso 31 está concordando, né? com essa minha fala aqui de uma maneira escancarada, né? Ele diz, crê e será salvo tu. Primeiramente é tu, né? Depois que vem, né, a casa, né? Que nós ainda vamos destrinchar melhor aí, ok? Em outras citações bíblicas, nós podemos ver, aliás, muitas outras citações bíblicas, nós podemos ver que tanto Jesus quanto os apóstolos ou profetas também vaticinaram a respeito da salvação ser pessoal e não aí em pacote, ok? Um exemplo, João 3,16, Jesus ensinou o seguinte, para que todo aquele que nele crê, não é todos aqueles, né? E mesmo se fosse todos aqueles, está falando aí de indivíduos e não de pacote. Todo aquele que nele crê. Marcos 16:16 é o sujeito aí, ele é o sujeito indefinido, assim como em João 3:16, e diz assim, quem crê, né, for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Então a condenação ou a justificação, ela passa pelo processo, né? Ela passa pelo processo obrigatório de crer ou rejeitar o evangelho. Amém? Romanos 10:10, Paulo também ensina, que ele diz o seguinte, com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Com o coração de quem? Coração do indivíduo. Eu não posso usar o meu coração para crer por outra pessoa. Amém? No céu não entra bagagem, no céu não entra carona. Amém? Então tem que conscientemente, né, cada um, Jesus disse, né, cada um tome a sua cruz, né, a cada dia e siga-me. Amém? Isso Romanos 10:10. Isaías 53:1, o profeta Isaías também vaticina, né? Quem creu na nossa pregação? Ele está falando para alguém. Esse alguém é um indivíduo, não é grupo, né? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Né? Entre outros muitos exemplos, nós podemos chegar à conclusão de que a salvação não é por pacote, a salvação é por indivíduo. Precisa crer, precisa entender o evangelho, precisa se arrepender, precisa fazer confissão, precisa abandonar o pecado e seguir a Jesus Cristo para poder chegar no céu.
Pois bem, meus irmãos, já nos encaminhando aqui para o fim desse Teolobíblia episódio 1, eu já vi peixe grande, né, passar batido nesse texto, tá? E ensinar que um crê por todos, ok? Num ato de profetismo ou alguma outra coisa, tá? Peixe grande, eu já vi passando batido por esse texto, ou por essa expressão, ok? Mas a ideia aqui não é criticar ninguém, a ideia aqui é ajudar você que está aí do outro lado na compreensão da Bíblia através da teologia, ou até mesmo aclarar o seu ponto de vista teológico através das Sagradas Escrituras. No estilo de linguagem que Lucas escreveu essa passagem na vida de Paulo, né? Do apóstolo Paulo, com o que ele disse ao carcereiro, em linhas gerais, o que ele quis dizer? Ele quis dizer o seguinte: se você, carcereiro, crê no Senhor Jesus, você será salvo. E se a sua família crê no Senhor Jesus, de igual modo se salvarão também. Amém? É simples assim, tá? Simples desse jeito. Amém? É isso que o texto quer dizer, e nada de um crer por todos. Amém, irmãos? Nós vamos chegando ao final desse episódio 1 do Teolobíblia. Se você gostou desse episódio, não deixa de se inscrever no canal para acompanhar aí as novas edições, os novos episódios. Divulgue também, por gentileza, esse vídeo com seus amigos. Curta os vídeos no canal, também curta outras ou assista outros vídeos, né, que nós estamos aí postando nas playlists. Amém? Que o Senhor possa edificar a sua vida através da palavra e também possa te trazer aí elucidações através da teologia baseada na palavra de Deus. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.